Muito boa noite a todos. Às nossas queridas irmãs e aos nossos queridos irmãos, que Jesus, nosso Divino Mestre, nos abençoe e que nos envolva em sua paz na noite de hoje. O nobre codificador Allan Kardec, na Revista Espírita, no mês de dezembro de 1861, tem a ocasião de definir o Espiritismo em várias fases e deixa-nos uma frase para iniciarmos as nossas reflexões na noite de hoje. Que o Espiritismo não deve ser imposto a ninguém, que aqueles que dele têm necessidade, em busca dele vêm no momento oportuno. Em outra ocasião, em a obra fantástica, o Livro dos Médiuns, no item 24 do capítulo 3, ele vai nos dizer que o Espiritismo, um estudo sério acerca da doutrina, irá nos demonstrar que os seus aspectos fundamentais se baseiam na religião. E que um dos seus aspectos básicos é trazer fé àqueles que não a possuem e fortalecer naqueles que estão vacilantes. Diante deste pensamento, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos hoje adentrar no tema da noite, contido no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 21, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Vivenciando um tempo em nossas vidas, que é onde a tecnologia avança de maneira fantástica, nos proporcionando determinados confortos de ordem material, no campo dos nossos confortos na área de nossos lazeres, em nossos lares, no nosso contexto social. A ciência avança a passos largos, conduzindo à solução de problemas dantes, jamais imaginados a solução até então. Vemos nos dias atuais doenças, a exemplo do câncer, serem minimizadas, condicionadas e reflexionadas muitas vezes, trazendo novamente a saúde àqueles que não a possuíam. Vemos cirurgias que demoravam meses, dias a recuperação, sendo executadas em horas e dispensando os pacientes. A farmácia tem crescido a título de nos trazer grandes confortos em nossa área psíquica, de modo que os remédios psiquiátricos possam conter a doença do século, a depressão. Mas de todos esses eventos fantásticos que envolvem os nossos dias, de ordem material, a ciência, embora tenha avançado com todo o nosso respeito, e a doutrina espírita também abrange a sua área científica, a ciência ainda não conseguiu anestesiar o coração de uma pessoa, de um irmão ou de uma irmã, que viu um ente amado, querido, partir para o mundo espiritual. Berço e túmulo são duas condições que nós ainda, criaturas humanas, ainda não compreendemos muito bem. Embora transcritas no Evangelho de Jesus há 2000 anos, quando ele veio nos dizer que tudo quanto eu faço, vós podeis fazer, muito mais, se assim o quiserdes. E no dia glorioso, após a crucificação de Jesus, naquele terceiro dia, naquele domingo, onde 3 mulheres piedosas, Marta, Maria de Magdala, as irmãs de Lázaro, se dirigiam ao sepulcro de Jesus para fazer a inumação do corpo, a limpeza e as oblações, como era costumes da época, identificam com um jardineiro, que perguntam: por que procurais um vivo dentre os mortos? E elas prosseguem a caminhada. Ao chegarem ao sepultamento, o local onde foi efetuado, se deparam com a pedra destacada e o corpo de Jesus já não se encontrava. Todas recorrem rapidamente de retorno ao contato com os apóstolos, porque à época, após a morte de Jesus, a perseguição foi ferrenha do Império Romano contra os cristãos da época. E automaticamente, Maria de Magdala para refletir e chora. E ao retornar, se dá de encontro com Jesus, divino e resplendoroso em sua luz magnânima, dizendo: por que chorais, Maria? A vida demonstra a eternidade diante dos olhos daquele que creem no poder da providência divina. E mesmo diante de uma passagem como esta, esclarecedora da parte de nosso Divino Mestre Jesus, ainda nos debatemos continuadamente na confusão, principalmente referente à morte de alguém que nós muito amamos. E esta pessoa pode estar na condição de nossos pais,
de nossos cônjuges, esposos, esposas, mas a morte que ainda mais macera o coração daqueles que convivem os dias atuais são as mortes prematuras das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Não sabemos ainda dimensionar o tamanho de um coração que viu partir um filho querido das entranhas, não importando a idade. Porque cremos muitas vezes no multimilenarismo, sectarismo religioso, de eras e mais eras, que tudo é eternamente. Aprendemos que iremos viver e que iremos morrer sempre antes dos nossos filhos, que seria uma condição natural da vida. Mas muitas vezes há caminhos que se tornam tortuosos e que a vida nos impõe um minuto de reflexão. É aí que o Espírito Sansão, autor da mensagem da noite de hoje, perda das pessoas amadas e mortes prematuras, no item 21 do capítulo 5, vai nos dizer: por que sofrestes tanto? Será que não reconheces a paternidade divina de Deus auxiliando-nos em nossas vidas? Será que não reconhece as forças divinas atuando em nossas vidas cotidianas? E muitas vezes surgem os comentários, infelizes muitas vezes: mas era uma vida tão jovem, poderia ter perseverado tanto ainda na terra, teria um futuro fantástico. E Sansão vai nos dizer: qual é o futuro fantástico da terra, do mundo físico, comparado com as eternidades e maravilhas da providência divina de Deus? A visão estreita da criatura humana ainda se complica diante dos dias atuais. O que seria um futuro feliz na terra? Viver de fortuna? Disputar os cargos do mundo? Enriquecer? Formar família? Ter filhos? Este é o conceito natural que todos nós trazemos, pois uma herança milenar religiosa nos invoca do passado. E a partir do momento que foi constituído pela maior religião de todos os tempos, cujo nosso respeito sempre será grandioso, porque conseguiu trazer até os dias atuais o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sempre aquele medo que faz a diferença de se vamos para um céu, ou um inferno, ou se permaneceremos num purgatório. Ou como a crença dos nossos queridos irmãos evangélicos, que permaneceremos dormindo até o dia da gloriosa ressurreição de Jesus Cristo. Outros, como o hinduísmo, o janaísmo, os indochineses, que falam que após a morte voltamos a nos unir ao todo e nos perdemos a nossa consciência. Em qual verdade acreditar? O Espiritismo vem quebrar esta patologia genética, se nós podemos fazer assim, religiosa, que habita todos nós. Porque a partir do dia 1º de abril de 1857, quando Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos, raiou um novo dia para o entendimento do que é a morte em nossas vidas, do que é a pós-vida, que todos nós tememos na maioria dos casos. Berço e túmulo se tornaram duas portas de entrada e saída do aprimoramento da vida física e do retorno à vida espiritual, trazendo um movimento de igualdade para que nós possamos compreender o que são esses estreitos caminhos, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos partir. Medo este enraizado no nosso contexto social, desde o século I, quando os grandes poderes romanos admitiram o cristianismo como doutrina religiosa mundial. Porque até então, por mais que temamos a morte de séculos em séculos, os egípcios inumavam os corpos acreditando na ressurreição da imortalidade da alma. Na China, encontramos hieroglifos desenhados em paredes denotando a imortalidade da criatura humana. Mas a partir do momento que o homem tomou as lições de Jesus para dominar o povo, o medo se impôs em nossos corações. E o sentimento de eternidade surge com a filosofia romântica no ano de 1825, com o romantismo, nos fazendo sempre acreditar que tudo será eterno. O sofrimento eterno, a felicidade eterna, até que a vida nos impõe uma barreira e nos convida a um momento de reflexão. No momento em que nós nos dirigimos a um local onde é a última despedida, como se costuma dizer, daquele que nos foi um ente amado, uma pessoa muito útil em nossas vidas, um grande amor. E as nossas atenções voltam. Choramos, que é necessário, e muitas vezes paramos para reflexionar. Acabou ali. Mesmo espíritas, muitas vezes,
nós defrontamos com pessoas com alto temor da morte, porque é natural. Aprendemos a temer acreditando que existe um julgamento além da vida física e que este julgamento irá nos classificar se iremos para o céu, para o inferno ou se permaneceremos no purgatório. E o Espiritismo, com 155 anos, tenta quebrar em nossas mentes por meio do estudo, validando a nossa condição da emoção, do psicológico, para que nós possamos compreender o melhor o que são esses fenômenos ao redor de todos nós. O que são as dificuldades perante a morte de uma pessoa querida? E nós paramos a reflexionar. Quais são os caminhos que temos optados até o momento? E Sansão vai nos dizer uma mensagem que muitos que dizem crer em Deus neste momento se revoltam com a providência divina. Seja na morte de um filho ou de um pai, de um esposo ou de uma esposa. E muitas vezes se questiona, aonde está a providência divina que não me consola neste momento? E muitos religiosos até mesmo abandonam as suas filosofias e as suas religiões por não verem atendido o seu gosto perante a vida física. E nós paramos para questionar, conforme a mensagem que Sansão nos traz na reflexão da noite de hoje, o que é a imortalidade da alma? O que é a perda da vida física e o que é a ressurreição no mundo espiritual? Nós vamos compreender bem a missão da doutrina espírita com o querido médium, querido irmão e querido homem, porque Chico Xavier não foi só um grande homem, só um grande médium, mas ele foi tudo aquilo que a criatura humana pode almejar na sintonia de paz para superar as suas dificuldades. Existem dados que em mais de 100 obras recebidas por ele, contidas páginas consoladoras daqueles que vieram do mundo espiritual trazer mensagens para aqueles que permaneciam na terra sofridos. Muitos não acreditavam e não acreditam até hoje. Mas será que iremos aguardar o momento das nossas dificuldades para que busquemos uma mensagem de um ente querido nosso, para que sintamos consolados, quando nós temos o exemplo do nosso semelhante para confortar os nossos corações? E muitos dizem, eu não vou ler esta obra, são obras de mensagens apenas, mensagens consoladoras. Mas dentro dessas mensagens consoladoras, contém dados de como é a vida no mundo espiritual, para que nós possamos nos preparar e para que automaticamente sintamos-nos consolados perante esta vida eterna que se deslumbra diante dos nossos olhos. Quantos pais e quantas mães na década de 70, 80 e 90 que recorreram a Francisco Cândido Xavier, desde a cidade de Pedro Leopoldo até Uberaba, encontrando conforto com a mesma caligrafia, com a mesma assinatura do ente querido que partiu para o mundo espiritual. Anormal? Não. Fenomenologia é um dos aspectos que a doutrina espírita nos apresenta, a título de dividir a nossa existência para que nós saibamos como nos conduzir perante a vida eterna. Porque achamos muitas vezes que surge uma transformação após praticamente morrermos ou alguém que nós amamos morrer. Santificou. Bastou morrer para que a pessoa se santifique. E nós vamos aprender, principalmente com as 13 obras de André Luiz, pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, que morre-se como se vive. Por isso que o Espiritismo vem nos acolher, consolar, esclarecer e motivar os nossos dias. Porque se estamos na derrocada da vida, tratamos de melhorar, encontrando forças em casa como estas que nos acolhem, para que possamos ter vontade de vencer. Porque a transição da vida física para o mundo espiritual não surte grandes transformações. Para muitos é uma grande tristeza, porque acharíamos que encontraríamos anjos tocando harpas paraguaias, concedendo uvas, como nos aprendemos a acreditar na mitologia grego-romana, que serviriam caldos reconfortantes para nós, porque sairíamos de um sofrimento eterno que seria o planeta Terra. Mas a vida espiritual nos defraga como a vida física aqui. E nós iremos verificar em nosso lar, quando ele é acolhido, uma obra fantástica que se tornou filme, quando ele é acolhido em um hospital, quando ele se predispõe a trabalhar para receber, interessante, o chamado bônus hora, o cartão de crédito nosso hoje, que seria, na década de 43, a ideia principal de André Luiz.
E ele vem nos trazer informações preciosas para quebrar esse nosso medo com a imortalidade da alma. Demonstrando que existe trabalho, que existe vida, que existem situações do nosso cotidiano. O bosque das águas, água no mundo espiritual, água canalizada para as casas, espírito toma banho. É interessante para nós reflexionarmos. Se existe lago, automaticamente o lago precisa de oxigenação, então existem peixes. Que mundo espiritual é esse? Quando nós nos defrontamos com a obra de André Luiz Nosso Lar. Porque nós trazemos aquele contexto milenar e religioso de que existe uma vida fantástica, algo que nós iremos merecer por pequenas atitudes. Porque a diferença em realidade em nossas vidas sempre irá ser entre crer em Deus e saber de Deus. Porque muitos creem, mas logo aparece algo que nos faz crer em algo melhor. Agora quem sabe, sabe. Se nós dizemos que não iremos ler um outdoor na rua ou um aviso qualquer, automaticamente, como passamos os olhos, já estamos lendo. Porque nós não cremos que sabemos ler, nós sabemos. E a diferença da doutrina espírita vem nos proporcionar, em noites como esta, é a demonstração desse aspecto. De realmente saber, de ter a certeza, de ter a convicção, de ter uma palavra própria. Como representa a bandeira do nosso estado de São Paulo. Se alguém já reparou, uma armadura de uma mão única, escrita em latim embaixo, non ducor ducor, conduzo, não sou conduzido. Demonstrando a nossa capacidade de raciocinar e de não acreditar em propostas, porque Allan Kardec vai definir, é preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Porque numa parede como esta, um tijolo errado pode comprometer toda a construção. Não é interessante nós reflexionarmos em nossas vidas? E a morte continua a se tornar um mistério para nós. Continuamos a temê-la, justamente por causa do julgamento. E nunca analisamos que nós temos a liberdade de agir. E a proposta do Espiritismo qual é? Libertar as nossas consciências deste jugo milenar que nós não nos damos conta, mas que influencia constantemente em nossas vidas. Eu conheço pais espíritas, amigos nossos, que dizem, não faz isso que Deus castiga. E eu olho e falo, meu Deus, a criança já cresce com temor da providência divina. Sempre que eu fizer alguma coisa errada, tem alguém me olhando lá de cima. E aí começam os devaneios, como eu tinha na minha infância. Eu gritava, xingava, brigava, deitava e depois ficava olhando. Imaginando um senhor de barbas brancas, sentado num trono com um cajado, apontando. Aquele sobe, esse desce. Aquele você castiga. Eu não sei se acontece com todos, mas comigo acontecia na infância. E durante longo tempo eu acreditei nisso. E é justamente aí que a doutrina espírita veio operar. Desmistificar esta crença milenar dentro de nós. E nós podemos nos perguntar, então é proibido chorar a morte de alguém que nós amamos? Não. Temos que chorar. Temos que sentir. O problema é o sentimento pós-morte que acontece para conosco. O sentimento de revolta. O sentimento de dificuldade. O sentimento de desamparo total. Porque não há quem nos console automaticamente. Podemos tomar dragas e mais dragas de calmante. Passará os dias, mas um momento nós teremos que enfrentar a realidade do acontecimento. E é muito interessante que o conhecimento do Espiritismo influi em parte muito importante, porque todos nós, quando iremos desencarnar, se assim nós podemos dizer, nada de medo, né? São apenas informações para nós acrescentarmos um pouco de ideia, reflexionarmos no nosso cotidiano, surte uma perturbação. A mesma perturbação que o Espírito tem para renascer na Terra. Se alguém tiver curiosidade, no livro Missionários da Luz, capítulo 13, a reencarnação de Sigismundo mostra como é este retorno do espírito, só que Sigismundo ainda é um espírito um pouco evoluído. Como é a reencarnação dele, o acordo com os pais e a vivência. Leiam somente este capítulo, poucas páginas, para que possamos ter uma dimensão de como funciona esse processo espiritual. E automaticamente nós iremos refletir que esse nosso temor da vida desmistifica Allan Kardec na obra Céu e Inferno, trazendo a condição de espíritos felizes, de condição mediana e automaticamente os sofredores.
E se me permitem, eu adoro mais os sofredores, que acho que me dá mais empatia de relacionamento. Porque geralmente a gente fala, não, vamos ler os felizes, né? Para saber como é a nossa condição. Oh, isso eu também faço. Ah, mas se ele está assim, eu também vou ficar. Mas vamos nos basear por baixo, porque à medida que nós nos baseamos por baixo, nós temos condição melhor de subir e de enfrentar com mais facilidade as nossas dificuldades, reconhecendo aonde eles erraram. E se temos realmente dúvida, leiamos Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, que vai nos contar umas histórias fantásticas a respeito do desencarne de um católico, de um evangélico, de um espiritualista, de um espírita e de um ateu. 5 personalidades em uma obra. Como desencarna cada um? Segundo a sua crença. Segundo aquilo que se acredita. E a partir deste momento, dessa perturbação ao abandono do corpo físico, quando nós estamos de retorno ao mundo espiritual, Allan Kardec vai perguntar aos espíritos, às entidades venerandas, no Livro dos Espíritos, na questão 165, dizendo-nos assim: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor desta perturbação? Porque nós ficamos sem consciência, como se nós tomássemos um choque. Se alguém já parou para examinar, verificar aquele exame que nós realizamos para saber se estamos com gastrite, que tomamos uma anestesia e de repente acordamos numa sala ao lado, a morte é praticamente uma transição como aquela ali. Dormimos num local para fazer exame e despertamos em outro local. Essa perturbação que nós sabemos, onde nós estamos, o que aconteceu? E as entidades venerandas vão responder: uma grande influência o Espiritismo faz nessa situação, pois o Espírito compreende antecipadamente a sua situação. Mas, esse mas sempre complica as situações nas perguntas e respostas. Mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. Nós necessitamos de compreender que o Espiritismo é uma doutrina que veio do futuro para o passado, nos resgatar, nos preparando para que possamos aportar no mundo espiritual. Porque muitas pessoas me dizem, eu lembro da minha reencarnação passada, em sonhos, alguns fragmentos, né? Mas eu não lembro da colônia espiritual. Interessante. Porque nós não temos cabeça ainda para suportar as coisas divinas que existem lá. Se André Luiz escrever no Nosso Lar, Chico Xavier foi massacrado pelos próprios espíritas da época, isso é coisa da cabeça dele. Veja lá se existe água no mundo espiritual. Então quer dizer que o espírito toma banho? Que coisa ridícula. E se tornou um best-seller. E hoje, nós temos o DVD do filme Nosso Lar, que é uma verdadeira proposta de autoiluminação para cada fragmento. Porque o Espiritismo nos ensina a ver com os olhos da alma. Nós não vamos assistir como um simples filme que nós assistimos. Ai, que história bonita, né? Ele morreu, foi resgatado, ai que maravilhoso. Mas nós temos que analisar o conteúdo da proposta que o filme nos apresenta. E se quisermos aprofundar e prepararmos para que esta perturbação seja diminuta e para que as nossas atitudes em vida possam nos condicionar a uma desencarnação melhor, para que nós não venhamos a nos revoltar no mundo espiritual, do mesmo jeito que nós nos revoltamos quando nos perdemos um ente querido sobre a Terra. E entre ambas situações, estamos nós. Porque muitos dizem, morreu antes ele do que eu, né? A maioria diz. E achamos sempre que a morte chega na casa do vizinho. É muito interessante isso. Para o egoísta, o vizinho do seu vizinho é o outro. Para o cristão e espírita, o vizinho do seu vizinho somos nós. É como se fosse uma linha de chegada. Por que achar que sempre vai ser o próximo e nunca comigo? E Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, com obras maravilhosas, vai nos dizer no livro Leis Morais da Vida, no capítulo 30, denominado Eles Vivem, dizendo-nos: se ainda não foste visitado pela rude aflição, não creias que será poupado. Me deu até um choque quando eu li isso. Mas como já tinha desencarnado meus avós, meus pais, meus tios, só sobraram eu e meus irmãos, eu fiquei tranquilo. E aí eu falei assim, não creias que será poupado. Eu falei, graças a Deus ainda não fui poupado. Vivendo em clima de ilusória exceção. Que nós achamos, né? Vamos lá prestar condolência para o pai, para a mãe de fulano de tal, né? Achando que nunca chega para nós. E no velório às vezes surtem situações complicadas. Fazemos momentos de piada, de reflexão, sendo que é um momento de desprendimento muito sério, que exige um determinado nível de respeito. Entramos num velório super bem para prestar condolências
e saímos totalmente perturbados e não sabemos por quê. Existem espíritos no cemitério, será? São situações de infundir respeito, porque o Espiritismo vai nos fazer reflexionar a educação diária em nossas vidas, mas também o respeito por aquilo que nós não vemos. E se nós temos dúvida disso, vamos buscar no Atos dos Apóstolos, principalmente nas cartas de apóstolo Paulo, quando ele vai nos dizer que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Interessante. O que será essa nuvem de testemunhas? E Allan Kardec, na questão 459 do Livro dos Espíritos, vai nos dizer: os Espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossas vidas? Sim, muito mais do que vós imaginais. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Mas quem dá a direção, se nós podemos assim dizer na noite de hoje, a esses Espíritos de nos acompanharem, beneficiando ou amarrando as nossas vidas, se assim nós podemos dizer, somos nós. O Espiritismo cobra uma purificação imediata? Um cristianismo puro? Não. O Espiritismo nos aceita como nós somos. Mediante uma proposta de a cada dia sermos melhores do que fomos no dia anterior. Erraremos? Sim. Mas a proposta está justamente aí, em reconhecer o erro, o primeiro passo. Mas voltamos ao pensamento de Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida. E ela vai nos dizer: em face da ocorrência da morte que te visita o lar, não te permitas a surpresa insensata, que se transforma em alucinação e rebeldia. Eles ouvem os teus pensamentos, sentem as tuas aspirações, sofrem as tuas revoltas e fruem as tuas esperanças. Eles amam-te. Esse negócio de que espírito vai direto para o umbral, de que vai direto para a colônia, Chico Xavier resumia numa sincera condição dele, que nós vamos ver nas obras que Carlos Bacelli faz várias biografias a respeito do nosso querido Chico. Ele dizia que cada 4 pessoas que desencarnam diariamente na Terra, 3 permanecem aqui, uma é resgatada. Uma proporção muito grande. E por que será que permanecem aqui? Apego às coisas materiais, aos valores, aos apartamentos, ao trabalho, ao carro. Apegos afetivos, o medo da separação do pai ou do filho, da filha ou da mãe, do esposo ou da esposa. Quem de nós estará isento de uma situação como essa? O Espiritismo nos põe a par de nos tornarmos mais humanos, mas também nos humaniza um pouco mais o mundo espiritual. Aquilo que era divino de anjos e demônios deixa de existir. São apenas homens bons e homens menos esclarecidos, ou, no auge da palavra, maus. Mas esta condição nos pertence. E se eles nos ouvem, nos amam e permanecem conosco, o que podemos fazer para auxiliá-los? Nós vamos verificar que na nossa cultura, desde a época do descobrimento do Brasil, colonizado pelos nossos irmãos portugueses, que eram de tradição e continuam a ser de tradição católica, nós aprendemos que após a morte, missa de 7º dia. E após isso, cada um fica com o seu sofrimento. Se nós analisarmos bem o filme, não o livro, o filme Nosso Lar, André Luiz, após ser resgatado, no mundo espiritual, ele vai num setor, olha que interessante, onde estão as preces que são feitas em favor de quem já faleceu. Mas não podemos esquecer que André Luiz ficou no umbral 8 anos. 10 meses de tratamento, 9. Quase 10 anos desencarnado. E ele não se dava conta. E quando chegou para buscar esta prece de conforto para ele mesmo, ele teclava, parecia só uma senhora. Que, para quem assistiu o filme, viu que ele não gostava de fazer caridade. Mas como a promessa de médico, que se compromete a atender os menos favorecidos, a secretária agendava e forçava ele automaticamente a atender. E as únicas 2 pessoas que oraram para ele, a mãe que já havia desencarnado e que estava num plano superior, que vale ressaltar que no dito de André Luiz era uma simples dona de casa, estava numa condição melhor do que André Luiz, que era médico. E essa senhora que orava por ele. E nós perguntamos, ele tinha um filho e 2 filhas. Nunca mais oraram por ele? A esposa?
As preocupações do cotidiano nos fazem esquecer dos nossos entes queridos. Mas Joana de Ângeles vai nos falar, eles ouvem os teus pensamentos, sentem as tuas aspirações, sofrem as tuas revoltas, fruem as tuas esperanças e amam-te. E a partir de assistir o filme em 2010, de ler a biografia O Semeador de Estrelas, de Divaldo Pereira Franco, por Sueli Caldas Schubert, de ler a biografia de uma das maiores médiuns que ainda se encontra muito esquecida no nosso movimento espírita, que foi Dona Ivone do Amaral Pereira, uma grande médium carioca, do escritor português Camilo Castelo Branco, que eles tinham livros de preces. E no final da minha reflexão, o benfeitor espiritual falou, vai tu e faz o mesmo. Eu resolvi constituir uma caderneta, onde eu coloco os encarnados, desencarnados e pessoas doentes. Porque a prece deixou de se tornar um hábito para nós. Muitas vezes, quando nós fazemos uma palestra sobre prece, eu digo para as pessoas, mas ore, meu irmão, minha irmã, antes de dormir, ao acordar. Ah, mas eu vou orar, eu durmo. Eu começo o Pai Nosso e pego no sono. Falei, então leia uma prece. Ah, mas eu leio, minha vista embaralha, compro um óculos, estou sem dinheiro. E aí começa, você vê que aquelas fugas, mas nós vamos persistir. Jesus ensina, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós continuamos. Minha irmã, então leia uma prece do Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Ah, mas eu durmo. Leia andando então, mas faça alguma coisa de útil por você. Porque é uma realidade nossa, né? O comodismo, eu digo em relação à minha própria pessoa, nos domina de tal forma que às vezes você faz o plano de uma academia de 12 meses, você vai um mês. E as academias cada vez mais bonitas, né? A gente passa na porta e fala que beleza, eu sou sócio ali. Mas a gente não volta, porque o comodismo, a preguiça nos envolve, nos entorpece. E assim acontece com a lembrança dos nossos entes queridos. Mas eu quero dizer mais, que eu só comecei a orar mesmo por ele, porque eu falei, se nós dependemos da felicidade do próximo, é a minha felicidade, eu fiquei pensando, e quando eu desencarnar? Se temos que fazer para o próximo aquilo que nós queremos para a gente, conforme o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículo 12, ou o 6,31 de Lucas, trata o outro como você quer que te trate, eu comecei a orar e falava assim, tá vendo, né? Porque a prece, enquanto nós permanecemos no corpo, produz uma energia fantástica que nós não nos damos conta. E que quando nós oramos em favor de um espírito, nós somos capazes de reabilitar ele pelos laços afetivos ou de uma amizade sinceras que nós mantemos por ele. Preces essas que podem ser resgatados espíritos do umbral, que sentem um sentimento tocado, que muitas vezes mortes das mais variadas ocorrem, morreram endurecidos e que se fecham para o mundo espiritual. Quando André Luiz foi resgatado, Clarencio falou, nós sempre estivemos do teu lado, durante 8 anos. E por que eu nunca vi? Porque você nunca reconheceu a prece. E é no momento do auge do sofrimento. Por isso, quanto mais nós sofremos, melhor é em certas determinadas situações. Porque nós reconhecemos que existe uma força divina para nos socorrer. E é nesse momento do auge do extremo sofrimento que ele ora e a visão espiritual se dilata e ele vê Clarencio, o ministro Clarencio, fazendo o recolhe deles para o mundo espiritual. Então, quer dizer, são situações muito importantes para as nossas reflexões, que nós não podemos desconsiderar o mundo espiritual. Se me permitam narrar uma situação particular de minha vida, que não é costume, mas eu gosto dessa parte dos nossos irmãos evangélicos, quando eu assisto na televisão, eles subirem aos púlpitos, darem o seu próprio testemunho. Para os espíritos falam, não fala não, o cara é muito orgulhoso, ele vai ficar envaidecido, está contando a vida dele para ganhar ponto com as pessoas. Não. E nem para sentir pena. Porque se eu vivi até agora sem as considerações de ninguém, eu vou continuar vivendo. Minha mãe se suicidou quando eu tinha 10 anos de idade. Durante 15 anos, perturbações familiares, problemas de culpa, né? Porque eu tinha discutido com ela naquele dia, tinha dormido nas casas dos meus avós e a casa pegou fogo. Ela se suicidou, meus irmãos sobreviveram. E a vida continuou. Mas perturbações psicológicas permanecem conosco durante muito tempo. Eu vim conhecer o Espiritismo somente no ano de 2005. Uma companheira que fazia a unha da gente em casa, cuidava da faxina. Você conhece o Espiritismo? Eu, pelo amor de Deus, afasta de mim esse cálice, eu falava para ela. Isso aí é coisa do... Não é de Deus isso, não é de Deus, né? Que é a concepção que nós temos. Já comparamos com outras filosofias, não entendemos nada, mas já afastamos.
E essa companheira falou bastante, e eu, como de costume, sempre procuro estudar antes de entrar em alguma situação para não fazer nada daquilo que eu não esteja sabendo, né? Eu vejo pessoas entrando na casa espírita assim, pensando que vai aparecer espírito, vai acontecer uma coisa. Não tem nada disso. É uma reunião evangélica em nome de Jesus. Psicografia para outros dias, aula mediúnica também. E essa minha companheira, ela é uma médium, me ajudou muito na educação mediúnica, da mediunidade, que veio aflorando com o passar dos anos. E durante um dia, fazendo evangelho no lar, muito feliz, depois de um ano de fazer evangelho no lar, prática esta muito importante para todos nós. Não é coisa de beato não, viu? Ah, mas ele vai rezar todo dia, aquele determinado horário ele para, larga a família, então fica falando para a família participar. Não é não, gente. Tem um processo muito importante por trás disso, que é a proteção que encontramos na casa espírita se estende em nosso lar. A proteção áurica em torno de nós. A intuição de mentores amigos para solucionar problemas de ordem material, física, afetiva e emocional em nossas vidas. Porque se nós não propomos a orar, nós não abrimos a nossa mente para a espiritualidade atuar em nossas vidas. O anjo de guarda está ali do lado. Vamos, fulano, você não. Minha mulher me abandonou, meu marido me negou, perdi o emprego. Não, vamos, fulano, não. Ah, não vamos então ficar, então que eu vou atrás de quem quer me atender. Porque a espiritualidade não tem tempo para perder. E aí, durante esse processo do evangelho no lar, ela resolveu chegar para mim um dia e falar: o benfeitor mandou te dar um recado. Falei: qual? Sua mãe foi recolhida hoje, após 17 anos morando dentro da sua casa. E eu perguntei para ela: mas e o Vale dos Suicidas, que o Memória de um Suicida fala, onde Maria de Nazaré acolhe? Não podemos generalizar situação de espírito algum. Nem todos vão passar 10 anos no umbral como André Luiz. Nem todos serão recolhidos automaticamente para uma colônia espiritual. Mas nós todos não estamos desamparados. E depois de 2 anos, nesse período de revolta, adolescência, pela morte da minha mãe, senti muito feliz. E uma noite eu tive um encontro com ela, amparada pelo benfeitor espiritual. E eu morri de medo, porque 15 anos longe da pessoa, você fica com temor. Você imagina que você vai ver a pessoa do jeito que ela morreu. Então, mesmo sendo espírita, eu sou sincero que eu tenho medo de espírita às vezes. Então, é normal. Não sei se com vocês acontece, mas comigo eu tenho que assumir. A espiritualidade pede para falar. Fala quem você é, porque lá fora você olha e está os obsessores lá. Seu passado te condena. Conta a verdade aí, porque aqui fora nós conversamos. E é verdade. E aí, automaticamente, nesse processo. E o espiritismo trouxe uma sensação de segurança, de conforto espiritual, não somente pelo passe, pelas reuniões, mas pelo estudo que nós podemos fazer em nossas casas. Ah, mas minha vida é tão corrida, eu já não tenho tempo nem para mim, para vir aqui é um sufoco. Mas é 2 linhas, uma página, livros como Agenda Cristã, livros de Irmão José, livros simples que a mensagem grave em nossas mentes, para que se torne um tônico espiritual em nossas vidas. Passado 2 anos, toco o telefone na minha residência, estava tomando café em intervalo da empresa, liga no hospital. Eu precisava falar com alguém da família a respeito de São Humberto Berretella. Meu pai já havia algumas vezes tido alguns problemas de pressão alta, né? Por excesso de comida, que é natural. Não sei se todos acontecem, comigo acontece. E havia desmaiado, socorrido outras vezes. E ela pediu para acompanhar. Um benfeitor espiritual, a gente sempre acha que espírito iluminado nunca está perto da gente. Ah, não, isso daí é obsessor. Eu falando aqui, não, mas o que está acontecendo? Precisa levar alguma coisa? Não, só compareça aqui no hospital. O benfeitor falou do lado: se você tiver fé, agora é o momento de você utilizar. Seu pai desencarnou, nós estamos te fortalecendo e amparando para tudo o que você precisar. Mas desde que você saiba que nós estamos juntos. Não somente creia. Porque crer, na hora que você vê o corpo, você vai tomar um choque. Se você tiver certeza dessa imortalidade, certeza essa que nós temos se nós quisermos. Você acompanhará o processo. Eu consegui desvencilhar de tudo normalmente. Sem ter aquele sentimento de culpa. E superei a situação. Mas é muito interessante nesses aspectos de morte que nós sempre ficamos com algum resquício. Poxa, eu devia ter feito tal coisa. Eu vi pelos meus irmãos. Eu devia ter emprestado o cartão de crédito para ele só queria comprar um mercado. São pequenas situações que geram culpas dentro de nós. Porque Jesus nos disse que a morte é como o ladrão que vem na madrugada. Olha que interessante, o ladrão que vem na madrugada. Não sabemos nem a hora e nem o que irá fazer. Olha a configuração de Jesus há 2000 anos nos demonstrando como funciona a morte em nossas vidas. E não é para atemorizar ninguém, gente. E automaticamente ficamos com esses resquícios de culpa. E tem um caso interessante de uma família, 2 filhas, 2 irmãos e uma irmã que foi buscar uma mensagem com Carlos Bacelli em Uberaba, e ele narra isso em suas palestras. Viemos aqui, queremos nos comunicar com fulano de tal. E o espírito Paulino Garcia narra em uma de suas obras que Dr. Odilon Fernandes e eles foram em busca para trazer uma mensagem de conforto para esta família.
E acharam esse espírito 3 cidades à frente de Uberaba, sentado numa praça, tomando sol. Olha que interessante. Espírito tomando sol. Sentado lá, um senhorzinho de idade, com seus 80 anos de idade. Falou, ó senhor, nós somos de um local que não pode assustar. Tem espírito que está no mundo espiritual que não sabe que morreu. Nós somos lá de uma casa fraterna, seus familiares estão em busca de uma mensagem do senhor. Nós somos espíritas, né? Nós conseguimos fazer a comunicação entre 2 planos. O senhor gostaria de deixar uma mensagem? Quem? Meus filhos? Ah, agora vieram me procurar? Interessante. Quando eu estava lá, me colocaram no asilo. Dividiram herança. Me acusaram de problema mental. Agora que eu morri, com sentimento de culpa, vieram procurar mensagem? Diga a eles que eu não vou, porque o espírito também tem direito de ir. É o livre-arbítrio. Eu não vou. Se a gente não gosta de falar com alguém, a gente não fala, por que o espírito é obrigado a vir? Né? E sem contar a dificuldade que o espírito encontra muitas vezes de falar pelo intermédio de um médium. Porque as energias não cruzam muitas vezes. Não tem afinidade. Ei, fala, esse centro da dona Maricota não presta porque meu pai não falou lá, minha mãe não falou. Então, quer dizer, não serve, né? O bom é do Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, centro forte, né? Mas não, quem faz a força do centro somos nós. A nossa presença, a nossa busca, a nossa fé, a nossa oração em favor do ambiente. E o Espírito diz que não vai. Eu achei muito interessante. E os Espíritos voltam e dizem para o Bacélio, fala para a família que ainda não está no momento certo. Porque se falar para os 3 que, olha, ele não quer vir porque vocês fizeram isso, porque pensa que o Espírito está santificado, né? Não, meus filhos, eu perdoo vocês. Dinheiro é coisa do diabo, não. Eu estou feliz no mundo. Não, gente, nós temos que tomar muito cuidado. Né? O Espiritismo ensina a gente a ter esse cuidado. E a desmistificar a morte. Nós podemos chorar a saudade, que é natural. Mas essa saudade não pode passar de 3, 4 semanas, como dizem os psiquiatras e os psicólogos modernos. Porque depois se torna uma depressão. E não é a depressão a doença do século? Acharam que seria a AIDS, o câncer? Mas não é isso que nós vemos. A doença mais silenciosa que tem mais matado, praticamente, se assim nós podemos dizer, é a depressão. Porque ela dá indício de todas as outras doenças e defecções dentro de nós. Mas o que importa em realidade, meus irmãos, é que nesse temor da morte, todos nós passamos por isso. E Chico, uma vez, narra, muito engraçado, uma situação dele com o Emmanuel, que ele estava com um problema de uremia muito forte. E o médico falou, se você não se recuperar em 24 horas, você vai morrer. Ou desencarnar na doutrina espírita. Ele volta para casa e ora, e Emmanuel lhe aparece. O senhor acha que eu estou bem? Aliás, o senhor não acha que eu estou muito mal? Ele falou, bem você não está. Já começa por aí. O senhor acha que eu vou morrer? Morrer todos nós vamos. E Chico já começa a ficar história. E se eu morrer, o senhor me recebe no mundo espiritual? Vá no centro espírita, tem espírito de plantão lá que eu tenho mais o que fazer. Porque a gente acha que o espírito tem que ficar bajulando a gente, né? Não, meu filho, vem, nós vamos lá. Não, vai pelo seu próprio esforço. Já era médio, já conhecia o espiritismo? Nós temos que dar um passo a mais à frente. Ah, não, eu não vou trabalhar na casa espírita, não. Tem tantos vícios, sou tão imperfeito ainda. Imagina eu colocar a mão na cabeça de uma pessoa. Já tomei passo de ficar curado de pessoas que vocês nem sabem que tipo de vício ela tinha. Mas o amor era tão grande, a fraternidade sincera era tão grande, que tirava qualquer quebrante, qualquer olho gordo. E nós ficamos naquelas coisas dos pré-conceitos. O Espiritismo admite os vícios? Não. Mas nos dá força para passo a passo nós eliminarmos, na medida do nosso esforço. Eu vejo espíritos, tem hora do meu lado que eu olho, claro, evidência meio falha, sabe? É igual óculos escuros em dia de sol, aquele do Paraguai, que o raio solar entra, você não enxerga direito. Eu fico olhando e falo, meu Deus, mas será? Pode ser. Eles dizem, enquanto você não desistir de você, nós estaremos contigo. Agora, a partir do momento que você entregar as pontas e dizer eu não faço mais, porque houve momentos que eu queria desistir de fazer palestra, por não conseguir vencer um vício social, dito social, mas que nós sabemos que é um autossuicídio, e automaticamente eles nos diziam, enquanto você perseverar num trabalho de assistência psicológica, num conselho médico, em regimes adequados, em situações que possam te favorecer, nós estaremos contigo. Agora, a hora que você colocar a mão debaixo do braço e falar, todo mundo faz, eu também faço, então você fica com todo mundo aí, porque nós vamos atrás daqueles que querem se melhorar. Demonstrando, meus irmãos e minhas irmãs, que em noites como estas, independente das situações em que nós nos encontramos, sejam elas fáceis ou difíceis, sempre elas existirão. Não porque a providência divina está nos cobrando dívidas somente de existências passadas, mas que muitas vezes, antes de nós chegarmos aqui, nós tivemos um percalço nessa existência. Ferimos, magoamos, chateamos, humilhamos,
Viemos de várias fases. Mas o Espiritismo vem reforçar o nosso sentimento. Vem nos tornar mais humanos. Que não importa o que nós fizemos até aqui, o que importa é o que nós vamos fazer a partir daqui. Por isso que Chico Xavier nos dizia que, embora não possamos voltar atrás e fazer um novo presente, nós podemos a partir de agora construir o nosso futuro. E depende de nós. Se perdemos alguém muito amado, que nos marcou muito o coração, e com todo o respeito, que nós devemos ter pela dor do nosso semelhante, porque amanhã pode ser a nossa dor, incentivar, acolher, consolar. Porque nós podemos estar na noite daqui, eu creio que não todos, que tenha perdido algum parente ou que conhece alguém que está passando por essa situação. E pode até sair daqui e falar, mas a palestra hoje à noite não tem nada a ver para mim. Não morreu ninguém na minha família, está tudo bem. Mas chegamos em casa, um vizinho está passando dificuldade. E de nós estarmos presentes, analisando não as minhas palavras, mas o que o Evangelho nos apresenta, o que os mentores amigos nos intuem a dizer. Porque benefício nós não temos ainda. E até gostaria sempre de pedir desculpas ao final das palestras. Porque há determinadas brincadeiras que podem magoar algum coração amigo. E é justamente este coração que veio para a mensagem na noite de hoje. Mas se também tivermos que agradecer algo, um sorriso, uma brincadeira, a alegria dessa noite de hoje. Agradecemos a Jesus, a doutora Alfredo, que nos concede o amparo da equipe espiritual dessa casa, a trabalhadores responsáveis, que nós podemos amanhã nos tornar também auxiliares da casa, porque nós temos essa capacidade espiritual. Então, independente da situação que nós estejamos enfrentando, procuremos realçar a nossa fé, em primeiro passo a nossa crença em Jesus. E procuremos estudar para saber o que estamos sentindo, o que estamos e aonde estamos chegando. A casa nos fornece estudos de compreensão do que é o Espiritismo, do que é o Evangelho. Porque as palestras nos auxiliam, o passe também. Mas existe sempre uma parcela de mais ou menos, conforme nos orientam os benfeitores amigos, de 25% da nossa parte. De 100% da nossa dificuldade, 25% corresponde a nós. 75% já está planejado para todos nós caminharmos. É muito importante nós sairmos com uma mensagem de ânimo, de força, de acalento. Mas para receber esta mensagem, este ânimo e até mesmo o passe, nós temos que nos preparar. Lembremos de orar por aqueles que já partiram do mundo físico, que se encontram na esfera espiritual, muitas vezes tentando nos auxiliar. Mas as nossas preces têm mais força em favor deles, para que eles se auxiliem e em outra etapa voltem a nos amparar. E qualquer dificuldade que tenhamos enfrentado, ou que vamos enfrentar ainda, temos a fé que não estamos desamparados, que temos um anjo de guarda, que temos espíritos amigos que zelam por nós. E que à medida que nós vamos nos aprimorando, utilizando principalmente da maior ferramenta importante em nossas vidas, o Evangelho no lar, nós vamos ter proteção, esclarecimento, força e vitalidade espiritual para vencer. Eu volto a recomendar a todos, se na noite de hoje temos algo a agradecer, agradeçamos a Jesus. Ele é a meta de nossas vidas. Ele é o Senhor para todos os nossos caminhos, para a solução dos nossos problemas. Nos desculpem alguma coisa e peçamos a Deus que nos abençoe e nos ampare e que o Cristo nos envolva em sua paz na noite de hoje. Graças a Deus.